Você já passou por prejuízo na obra ou conhece alguém que já passou por esse perrengue? São várias e várias pessoas. O próprio Cal já constatou: 85% das obras de pequeno e médio porte, ou seja, reformas e construção de casa, são feitas com mão de obra informal, sem acompanhamento de engenheiros ou arquitetos. E aí você cai na velha cilada: você sonha com a sua casa, imagina ela 300 vezes no mínimo. Quando termina, em vez de você olhar e falar, olha só o que eu realizei, você olha e fala, nossa, ainda bem que acabou. Comeu todo o meu dinheiro, acabou com a minha paciência, provavelmente já afetou até a sua saúde. Então, a gente vai mostrar nesse primeiro vídeo da série sobre economia na obra, o que você pode fazer para ter economia na sua obra, para realizar o seu sonho e as ferramentas que a gente usa para cumprir nossa promessa do terreno limpo, a obra pronta, dentro do seu prazo, dentro do seu orçamento e de forma rápida. Meu nome é Rodrigo Lisboa, eu sou sócio da Natália Possamay. Nós somos a Poli Arquitetura, trabalhamos com projetos e obras, projetos à distância, projetos presenciais aqui no Rio de Janeiro e atualmente obras aqui no Rio de Janeiro. Não é segredo para ninguém que fazer obra como todo mundo faz gera os mesmos problemas que a maioria tem. Ou seja, se você for na rua e perguntar para 10 pessoas que já fizeram obra, as 10 vão falar que sempre tiveram pelo menos os 3 problemas: passado prazo, passado orçamento e só ter dor de cabeça. Então, eu te pergunto, você sabe hoje quanto que gira mais ou menos esse prejuízo? O Sinduscon contabilizou isso e o IOPEX confirmou. Você tem aí um prejuízo de 30 a 40% de perda dentro da sua obra se você não tiver o devido controle. Então, o que isso significa? Vamos supor, uma obra de 100 mil, você está perdendo 30 mil, porque em vez de pagar os 100 mil que deveria ser o custo da obra certo, você paga 130. Isso se você não chegar a pagar 140. É muito dinheiro para ser jogado fora. Então, qual é a solução para isso? Planejamento e controle. Planejamento começa com um projeto que não é uma plantinha. Muita gente acha que só aquela plantinha resolve. Isso porque existem também alguns casos em que você contrata um projeto e recebe uma plantinha. Está errado. Você tem que receber as plantas construtivas, layouts, projetos complementares, cortes, fachadas, cronograma físico-financeiro, isso também faz parte. Quanto tempo vai durar o meu projeto? Quando vai acabar o meu projeto e começar a minha obra? Isso é controle. E controle também durante a obra. Não adianta nada, absolutamente nada, você contratar um projeto, receber um bom projeto, um projeto bem feito e entregar na mão de quem não vai ligar a mínima para o projeto. Tá? Isso daí você está perdendo dinheiro do mesmo jeito. Então você tem que ter alguém que realmente controle a sua obra enquanto ela está andando, que gerencie contratos, que gerencie a mão de obra, que gerencie as compras de material, recebimento, conferência e tudo mais. As palavras-chave para evitar prejuízos são planejamento e controle. Pouca gente sabe, mas segundo o Código Civil, no artigo 618, você tem garantia de 5 anos sobre a sua obra, seja ela de reforma, seja ela de construção. E por que muita gente não sabe disso? Porque a informalidade não dá garantia. E perceba que quando eu falo informalidade, eu falo que você não tem ninguém habilitado, assinando contrato, alguém com CNPJ, alguém que realmente vai te dar garantia e que você vai poder recorrer se der problema. Estou falando de você chamar, por exemplo, o pedreiro na esquina e pedir para o cara fazer. E não tem nada de errado, sem o pedreiro a gente não faz nada, só que ele ficar sobrecarregado também não vai te ajudar. Então, conte sempre com pessoas que possam te dar essa garantia, alguém que tenha um CNPJ, alguém que emita a sua nota, que faça tudo certo, e você vai ter essa garantia de 5 anos. Então, essa é uma das principais dores que as pessoas têm. Reforma todo ano, parece que a obra não acaba nunca. Todo ano ele tem que resolver uma infiltração no canto da parede. Todo ano ele tem que resolver um problema de elétrica, todo ano ele tem que resolver um problema de hidráulica. E isso não tem fim. Então, se você quiser realmente não ter mais esse tipo de dor de cabeça, tenha garantia. Até porque as obras são feitas por pessoas, podem acontecer erros sim, e o problema não é acontecer o erro, o problema é como é que ele vai ser resolvido. Se é você tirando dinheiro do seu bolso todo ano, ou se é você contando com alguém responsável que vai te dar todo o respaldo. Quando a gente fala de planejamento de obra, para evitar prejuízo, muitas vezes a gente tem algumas objeções logo de cara, e as 3 principais são: mas obra dá dor de cabeça mesmo, não tem muito o que fazer, é assim e ponto. Outra objeção é: se é tão óbvio assim que dá problema, por que todo mundo continua fazendo sempre do mesmo jeito? Eu também me pergunto isso, não tem sentido nenhum. E a terceira é bom demais para ser verdade. As pessoas não acreditam que pode fazer obra sem ter dor de cabeça. Elas acham que é algo obrigatório. É obrigatório você perder tempo, é obrigatório você perder dinheiro, é obrigatório você querer matar um de tanto estresse. Não é preciso isso. Então, todas essas objeções a gente derruba. E como é que você faz isso? Com processos claros. Se você come um McDonald's aqui no Brasil ou no Japão, o gosto é o mesmo. Por quê? Eles são feitos da mesma forma, do mesmo modo. Se você pega um eletrodoméstico
de uma mesma marca que é construída na Índia, no Japão, na China ou aqui, eles a princípio são iguais. Então, é processo. Então, processo te entrega padrão de qualidade. Padrão de qualidade é algo muito importante, porque você fica sabendo o que esperar. É diferente de você começar uma obra e descobrir no final se você gostou, quanto é que deu, se vai ficar bom, se não vai, e aí você vai atrás da pessoa que fez e você não acha. Parece que a criatura troca de celular a cada cliente, porque ele está fugindo de todo mundo. Então, não precisa ser assim. Conte com processos e você não vai ter mais essa sensação de que é bom demais para ser verdade. Você vai olhar e vai dizer, tá, isso aqui que eu espero, isso aqui que eu vou cobrar porque eu mereço. Então você vai começar a ter a obra do jeito que você quer, do jeito que você merece, ok? Então vamos lá, começando a falar agora como é que funciona, né? Porque eu estou apresentando muito, mas até agora eu não disse como é que faz. Então vamos lá. A gente tem um processo de execução de projetos e execução de obras que garante esse padrão de qualidade que a gente falou antes, né? Acabei adiantando um ponto. Então, esse processo ele garante um padrão de qualidade que o cliente, sabendo o que esperar, ele exige da gente e a gente gosta disso. A gente não quer aquele cliente perdido, tipo, segue um tiroteio, cliente refém, parece que só contratou a gente por falta de opção. Não, a gente quer um cliente participativo. Sabe aquele cliente que todo mundo diz que é chato? Ah, o cara exige demais, a gente adora. A gente quer esse cliente consciente. Então, o cliente, no nosso processo, ele principalmente ele faz parte do processo. Não projetamos casas pensando no nosso ego, projetamos casas realizando o sonho do cliente. Aquela casa que você já viu no seu sonho várias e várias e várias vezes, a gente traduz ela em projeto e obra. Essa que é a nossa finalidade. Lembra? Do terreno limpo, a obra pronta. Esse que é o nosso compromisso. Então, esse processo ele garante por quê? A gente não fica perdido imaginando que talvez, quem sabe, possivelmente o cliente pode gostar. A gente pergunta, o cliente está lá, sempre comunicação efetiva. Então o cliente ele participa. Por muitas vezes a gente já viu muito cliente que ficava com vergonha de perguntar porque ele achava que estava sendo invasivo. A casa é dele. A gente está muito grato pelo privilégio que ele nos deu de fazer parte desse sonho que é tão importante para ele. Então como é que ele pode ficar com vergonha de dar palpite? Isso vem de outras experiências, então ele não tem que ter vergonha. A casa é dele, a gente quer que o cliente participe, então dentro desse processo o cliente é muito participativo. E como é o passo a passo? Passo a passo, bom, a gente tem dentro do projeto algumas etapas padrões, né? Então você tem ali o estudo preliminar, que é basicamente a primeira cara ali do projeto, né? Que é quando você olha e fala, tá bom, essa é a forma do projeto, é assim que vai ficar à disposição, gostei, tá aprovado. Depois vem o anteprojeto, que aí já é algo um pouco mais técnico, e o projeto executivo, que é o projeto realmente que vai para a obra. Não vamos prolongar muito, porque senão fica chato. Então, como é que isso acontece? Tendo todas essas etapas respeitadas, você vai ter um projeto bem redondo, bem confiável. Então, o que a gente tem de extra nisso? A gente tem, por exemplo, o EVF, que é o Estudo de Viabilidade Financeira. Ele é muito presente quando você está falando em obras urbanas, como rodovias, ou então grandes obras como fábricas, ou até mesmo como galpões. Agora, por que isso não poderia ter na nossa obra de uma casa, por exemplo? O cliente saber, ainda durante o projeto, se a obra vai caber no bolso dele ou não. Isso é perfeitamente possível e a gente fala desse tema, preço, em 3 momentos. Antes do projeto, quando a gente fala do CUB, que é o custo unitário básico por metro quadrado. Não é orçamento, é só uma ordem de grandeza, um ponto de partida para você ter ideia. Tá, é daí para frente, minha obra não vai custar menos do que isso. Se qualquer um me oferecer menos do que isso, é chute, é mentira, eu sei que não vai acontecer, porque esse preço, esse CUB é baseado no mercado. Segundo momento, durante o projeto, com o EVF, em que a gente analisa o projeto, define o EVF e mostra, olha, vai dar tanto. E aí o cliente vê, não, cara, está um pouco acima do meu orçamento, diminui um pouco. A gente sabe exatamente o que atacar para reduzir. Ou o cliente pode olhar e falar, cara, eu ainda tenho um pouco mais de grana e eu queria aquela pedra ali que eu achei tão bonita e que era muito cara e eu deixei para depois achando que não ia dar, agora eu quero. Então ele pode colocar até mais coisa do que ele quer, porque ele vê que dentro do EVF está mostrando, olha, você pode gastar um pouco mais se você quiser. E por fim, no orçamento executivo, que é quando a obra está finalizada, ou a obra não, desculpa, quando o projeto está finalizado e aí você tem a certeza do fim, tudo já está especificado, sem essa de a definir. Não sei se algum cliente aqui já pegou algum projeto que estava escrito a definir, essa fábrica não existe. Então, com tudo finalizado, tipo de madeira, tipo de tinta, qual é o modelo do mobiliário, modelo da luminária, tudo quantificado, então a gente vai para o orçamento executivo e aí sim você fica sabendo quanto é que vai custar realmente a sua obra, ok? Então são nesses 3 momentos. Esse que é o nosso processo, passado assim de maneira mais superficial, para ficar mais rápido também. Esse que é o nosso processo de projeto. E agora um pouquinho falando sobre a obra, né? Como é que a gente começa a obra? Há casos e casos, né? A César o que é de César. Obra por empreita global.
a maioria que está vendo esse vídeo já fez ou sabe de alguém que fez obra por empresa global e é a maior furada que tem. Por quê? Se você vai construir uma casa, eu digo com toda certeza, tá? É impossível você prever tudo que pode acontecer e você, de cabeça, saber todos os preços de todos os itens para você chegar para o cliente e passar assim, olha, vai dar tanto sua casa. Geralmente o que ocorre? O cara olha e até tem alguma experiência de obra e fala, pô, nessa casa aqui, ele lembrando, né? Naquela casa lá que eu fiz, deu X. Essa casa aqui é parecida, vou colocar uma margem de lucro a mais, vou colocar uma gordura aí a mais, porque alguma coisa já mudou de preço, vou colocar uma margem de segurança, vai colocando margem por margem, camada por camada. Parece que está fazendo uma lasanha, quando você vai ver, o orçamento do cara está muito mais alto do que deveria ou está muito mais baixo para poder pegar o serviço. Isso está errado. Você tem que ter um orçamento real. Tá? Então, dentro da nossa obra, a gente não começa a obra sem projeto e sem um orçamento executivo. A gente não faz nada no chute. Empreita global basicamente é isso, é um chute, porque você não tem como saber. Então, para você fazer uma obra grande de uma casa, por exemplo, a gente sempre faz por administração de obra dentro da metodologia que a gente aprendeu, que é a BNO. Então, como é que é isso? A obra acontece por etapas, então os pagamentos são feitos por etapas e o planejamento é feito para ser feito realmente por etapas, ser construído por etapas. Então, você tem, por exemplo, com a gente, gestão de contratos. Né? Todo mundo que entra na sua obra vai assinar um contrato. O cara tem que ser no mínimo meio, pelo menos, para poder ter segurança. E você tem que exigir isso mesmo onde você faça a obra, né? Mesmo que não faça com a gente, pode fazer onde for. Exija isso, exija que o cara se responsabilize, que ele assine alguma coisa. Então, gestão de contratos, medições, o cliente só paga aquilo que é feito, ele não tem essa de vale, paga aí depois eu termino o serviço, esquece, aqui com a gente não rola. Mas, Rodrigo, então tá bom, se não serve para casa, quando é que serve? Para obras pequenas, por exemplo, uma troca de piso, um pequeno ajuste. Para a empresa global, normalmente isso serve, porque quando você tem mais controle, você consegue chegar e, sem sombra de dúvida, olhar e dizer, tá bom, esse serviço aqui pequeno, isso aqui eu consigo orçar sem imagem, sem nada, chego no preço real, fechadinho e está tudo certo. É coisa rápida, não vai demorar alguns meses correndo o risco de várias coisas mudarem de preço. Bom, aí você tem uma metodologia clara, né, de obra, você tem todo o processo já muito documentado e você tem depois o pós-obra. O pós-obra também é muito importante, porque quando você vai receber toda a documentação da sua obra, acompanhamento financeiro, caderno de especificação, diários de obras, todas as RRTs, a SBILT, que é uma correção do seu projeto, caso por algum motivo tenha sido necessário mudar alguma coisa durante a obra, toda essa documentação para você ter a sua obra literalmente registrada, tá? Isso é bem importante, isso vai te dar muita segurança. Então, de maneira resumida é isso, porque se eu também for pontuar tudo aqui que a gente faz, vai ficar uma coisa muito didática, muito maçante. Então, como é que a gente faz uma obra de sucesso, né? A gente tem que ter processos, a gente tem que ter um projeto bem feito, a gente tem que contar com uma série de análises financeiras, com EVF, orçamento executivo e, durante a obra, uma metodologia clara. Se você tiver alguma dúvida, entre em contato com a gente, tá bom? A gente vai te ajudar com todo prazer. Esse foi o primeiro vídeo dessa série Economia na Obra. A gente vai gravar algumas outras séries, mas essa aqui é Economia da Obra. A gente vai trazer alguns dados, algumas informações que vão te ajudar a ligar o seu radar e não cair mais em cilada. Muita gente cai em cilada, você não tem noção. Talvez você tenha, deve conhecer muita gente que teve problema. Mas para você ligar o seu radar e não cair mais em promessas milagrosas, em orçamentos falsos, em lábia de gente que pensa muito em vender, mas não pensa muito em realmente te entregar, né? Então, obrigado por ter visto esse vídeo. Não esquece de apertar o sininho e seguir a gente, tá bom? Segue a gente aqui também e no Instagram a gente também tem o nosso canal lá, tá bem? A gente vai gravar aqui alguns vídeos para essa série e vai soltando eles gradativamente. Se você tiver alguma ideia de vídeo, alguma dúvida particular, manda pra gente. Se a gente achar que é válido, a gente vai olhar e vamos criar aqui um vídeo sobre isso, beleza? Vai ser um prazer te atender. Espero que você tenha gostado e até a próxima. Valeu!